Bom dia, gente. Bom dia. Hoje eu vou fazer a live aqui. Às vezes eu faço no Instagram. Aliás, até é melhor fazer no Instagram, porque do Instagram eu posso colocar no Facebook. Mas do Facebook eu não posso colocar no Instagram. Mas enfim, eu sei que aí no Brasil ainda é muito cedo, mas aqui já é, onde eu tô já é mais tarde. Eu não acostumo fazer live essa hora. Aliás, eu não gosto nem muito de conversar na parte da manhã, mas como eu acordei muito cedo hoje, então agora eu já estou disposta a conversar. Então, gente, Deus nos ensina para que possamos ensinar. O conhecimento é como uma água que não pode ficar parada. Ok? É como a água de um rio. Acho que é melhor assim dizer. O conhecimento é como a água de um rio. Aquela água tem que estar sempre correndo, indo para outras regiões. Ela não pode ficar só ali parado. Ok? Então, mas deixa eu passar logo para o próximo passo. Pois é, então, às vezes eu vejo uma frase nas redes sociais e aquela frase já é uma mensagem para mim. Às vezes é uma resposta já de alguma coisa que eu pensei, eu falei. Às vezes eu nem falei, às vezes só pensei. Então, ontem aconteceu, e também as coisas que acontecem também servem de lição, viu? Vocês têm que observar tudo que acontece com vocês, seja bom ou ruim, vocês têm que observar tudo e procurar falar e pensar assim, o que está servindo para mim ajudar, ok? Então, ontem uma pessoa conversou comigo sobre uns assuntos religiosos. Aí eu fico muito atenta com esse negócio de religião. Eu fico muito atenta com esse negócio de religião, muito mesmo, gente, muito, muito. Eu agradeço muito a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Eu agradeço muito porque foi através da própria Bíblia que Deus, o Senhor Jesus, começou a me mostrar as coisas. Antes que eu frequentasse qualquer religião, qualquer igreja, os meus pais eram católicos, mas não eram praticantes. Era católico só de nascimento, igual 99% é. Só de nascimento. Que não salva ninguém também. Você ser católico de nascimento ou evangélico de nascimento, não salva não, viu? Não vai nessa onda. Nem outra religião. Nem judeu, nem judaico, nem religião judaica, nem religião católica, nem religião evangélica, nem protestante, nenhuma. Aí eu nasci, não. Esquece. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa
crer nele, você precisa querer ele, você precisa amar ele, você precisa aceitar ele. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Não tem como aceitar Deus sem Jesus. Você precisa de Jesus para aceitar Deus. Porque foi através de Jesus que Deus se manifestou. Ok? Aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá. Então eu nasci de... vai acabar virando testemunho bem rápido. Estou esperando o ônibus, estou aqui no ponto do ônibus esperando o ônibus. Também não sai essa hora de casa não, é porque aconteceu, né? Deu tá fora de casa e tá voltando para casa. E como eu acordei cedo, eu nem tinha necessidade de sair essa hora, mas como eu acordei cedo, eu falei, vou ficar fazendo o quê? Eu vou embora. Mas enfim. Vamos voltar. Vamos voltar para aquilo que... Eu vim fazer a live para falar. Então, eu nasci, que os pais eram católicos, mas, como eu disse, eram católicos de nascimento, mas não eram praticantes, mesmo porque a gente morava na roça, no mato, nem igreja tinha. Mas no sábado, na minha época, 50 anos, mais de 50, né? 50 é só que eu saí de lá. Porque eu nasci na Bahia e estou 50 anos que eu saí de lá. São Paulo. Minha residência, embora eu não esteja em São Paulo, não esteja nem no Brasil, mas minha residência é em São Paulo. Há 50 anos, minha residência é em São Paulo. Então, mas no sábado a gente ia na igreja, ok? Aí no sábado a gente ia na realidade a gente nem ia na igreja, a gente ia numa cidadezinha que andava acho que 1 hora andando para chegar lá. Uma cidadezinha que tinha uma igreja católica, a única. Mas graças a Deus que não tinha tantas coisas para escolher naquela época, gente, porque é pior, gente. Quando você começa a frequentar muitos lugares religiosos, é pior, viu? É pior. Eu vou chegar lá. Então ali eu tive todos os rituais. Todos não, gente. Ali eu tive eu cumpri alguns dogmas católicos. Quer dizer, eu cumpri. Meus pais me levaram a cumprir, mas eu não me arrependo disso não estou falando mal nem nada não. Cuidado com esse pessoal aí, tem que quebrar a maldição disso, maldição daquilo. E a pessoa nunca sai da maldição, gente. Ela quebra uma e entra em outra. Bom, vamos ir para frente que a gente tem que o assunto é muita coisa se eu for falar tudo. Mas enfim, eu só estou contando o início da primeira vez que eu ouvi falar de Deus, de Jesus, né? Misturado com as imagens, essas coisas. Ok? E aí, eu não tô aqui criticando não, igual esse pessoal que vai pra internet só criticar. Deus me livre e guarde. Sangue de Jesus é poder. A pessoa critica, mas ela nunca tá bem. Ela muda de religião, muda de igreja, mas ela nunca tá bem. Aí, então, gente, é isso que eu quero dizer. Ontem aconteceu umas coisas comigo que me fez lembrar, me fez pensar
tipo assim, não tira o foco de Jesus. Olha sempre para Ele, não deixe de olhar. Aconteceu umas coisas comigo ontem. Aí quando foi hoje de manhã, acordei cedo, fui ver uns vídeos. Tava mexendo na internet, não tava nem procurando vídeo não. Aí apareceu um vídeo lá com título. Dependendo do título eu abro o vídeo. Se eu não for com a cara do título ou com a cara da capa, eu não abro. Porque tem coisa que pela capa você já vê, então não perca seu tempo. Ok? Deus seja louvado. E aí, eu abri o vídeo. Aí a pessoa estava contando um negócio muito desagradável que aconteceu com ela. Porque ela tirou o olho, distraiu. Ela distraiu e perdeu um negócio muito importante no estacionamento do aeroporto. Ela se distraiu, perdeu um negócio importante, caro, e depois não achou mais. Que para ela tinha muita importância, grande importância. Por quê? Porque ela tirou o olho, porque ela distraiu. Então, gente, a distração é terrível. A distração é terrível. A falta de atenção é terrível. Ontem Deus me deu um livramento de ficar trancada pro lado de fora da casa, sem chave. Porque as portas daqui, quando você fecha elas não abrem mais. Se você não tiver com a chave, você fica pro lado de fora. E não tem ninguém que vai te socorrer, não. Mas enfim. Até você conseguir. À noite, mas na noite. Não tem chaveiro aberto, tem nada. Sem contar que se o chaveiro vir, você vai gastar uma grana. Pode até ter à noite, 24 horas, mas você vai gastar dinheiro que você não tem. Mas vamos lá. Tudo é desagradável. Se a pessoa tá sem o telefone, então, aí pronto. Aí que ela, como diz, aí que danou-se tudo, como se diz. Se ela bateu a porta e tá sem a chave e tá sozinha em casa, não tem ninguém em casa, gente, é terrível. Então, há alguns anos eu procurei tomar muita atenção com isso. Muito, porque eu tinha medo. Olha, tá vindo o meu ônibus ali. Outra coisa é o ônibus, gente. Outra coisa é o ônibus. Eu já perdi ônibus porque eu distraí no ponto. E depois tem que ficar um tempo esperando outro. Isso também tem que fazer atenção, como diz. Aqui ele diz, atenção. Não, atenção não. Atenção quem fala é nós, né? Attenzione. Ok? Então, gente, deixa eu entrar aqui. Ai, tá vazio. Mas deixa eu pagar logo, porque se eu não pagar e eu for pega pelo fiscal, eu sou multada. Eu já fui multada há 7 anos atrás. Não é que eu tô aqui há 7 anos não, gente. Eu venho e volto. Dessa vez eu fiquei mais tempo. Mas há 7 anos atrás eu fui multada. Gente, foi muito desagradável, porque eu estava no telefone. Eu estava com um bilhete dentro da bolsa, mas eu estava no telefone, conversando com uma pessoa que me ligou. Ai, gente, foi terrível. Gente, olha a minha mochila aqui que eu ganhei do meu neto uma vez. Ó, Shalom, mandei escrever Shalom. E aí eu ainda coloquei essa florzinha para enfeitar, porque eu gosto de inventar. Mas, ok. Deixa eu terminar logo essa live aqui, porque eu já tô dentro do ônibus aqui. É que onde está vazio, tem pouca gente. Mas é isso, gente, que eu quero falar.
Nós precisamos prestar muita atenção em tudo. Atenção, gente, atenção, atenção. Eu já vi casos de pessoa que sacou o dinheiro no caixa, o único dinheiro que tinha, sacou, e estava tão apressado, que deixou o dinheiro na boca do caixa e foi embora. E quando voltou não achou mais nada. E ficou no lugar sem dinheiro e sem condução e sem nada. Lugar longe de casa. Então, gente, meu Deus do céu, nós precisamos redobrar a atenção. A gente vai ficando mais velha, tem que prestar mais atenção ainda nas coisas, porque a gente se distrai, esquece. É só Deus na causa, viu? Mas é isso que eu queria dizer. Atenção é muito importante nas coisas, muito, meu Deus do céu. Eu já cometi tantos erros por falta de atenção. Mas a atenção principal que nós temos que ter é de olhar para Jesus. Essa é a principal. Porque Ele pode nos ajudar a resolver as outras atenções que a gente errou. Mas se a gente tirar o olho de Jesus, gente, aí sim, literalmente você vai estar no mato sem cachorro, como diz a história. Nós não podemos tirar o olho do Senhor Jesus. Nós não podemos tirar o olho da nova aliança. Porque a nova aliança é a doutrina do cristão, ok? O cristão, ele não pode tirar o olho de Jesus. E ele não pode tirar o olho da nova aliança. Porque se ele tirar o olho da nova aliança, o que eu quero dizer, gente, ficar com o olho na nova aliança é ler os evangelhos, ler os escritos apostólicos, ok? Quando a pessoa não faz isso, ela é enganada por outras religiões. Ela é enganada. Na realidade, seguir Jesus não é seguir a religião. É isso que as pessoas não entendem. Seguir Jesus. Tem gente aí que é evangélico, mas ele segue a religião, ele não segue Jesus. Tem gente que é católico, mas segue a religião, não segue Jesus. Tem gente que é judeu, mas não segue a Torá, segue a religião, ok? E todas as demais religiões você pode colocar aí. Eu só estou colocando essas porque essas que diz que crê na Bíblia. Mas tem, por exemplo, espírita também crê na Bíblia, mas tem gente que está seguindo a religião, não está seguindo o Criador, não está seguindo o Salvador. Então, a religião ela é muito perigosa, ela é muito perigosa. Então as pessoas, elas conhecem Deus, conhecem Jesus, e elas montam uma religião. Tudo vira religião, gente, tudo vira religião. O judeu fez da Torá virar uma religião. Que chega uma hora que Deus falou, não aguento mais isso que vocês estão fazendo. A Igreja Católica acabou tirando o olho de Jesus e fazendo uma religião. E eles acham que só a religião deles que salva, ninguém mais. Mas isso também veio com os protestantes. Mesma coisa, cada um tem sua igreja. E cada um acha que só a sua igreja que salva. Outros têm outras religiões que não são chamadas de igreja, mas também eles acham que só a religião deles é que salva. Só a religião deles tem a verdade. Então eles querem fazer você se converter à religião deles, a qualquer jeito. Eles querem fazer você se converter. Por quê? Porque eles seguem uma religião. Gente, quando você ganha essa liberdade, aleluia, glória a Deus, quando você ganha a liberdade de saber que você segue Jesus, aonde que você estiver, você segue Jesus,
Não pode ser estar na igreja, não pode ser estar na rua, não pode ser estar no trabalho, não pode ser estar na escola, não pode ser estar aonde você estiver. Quando você tiver a convicção que você segue a Jesus, independente da opinião dos outros, você segue Jesus. Gente, louvado seja Deus, louvado seja Deus. É uma libertação que nós obtemos. Mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Não podemos. Porque senão nós podemos ser enganados pelas religiões. E olhar para Jesus, para saber sobre Jesus, a gente nunca viu ele. Eu nunca vi Jesus. Como é que eu vou saber de Jesus? Eu nunca vi ele. Primeiro tem que ter fé. Mas tem que ouvir a palavra. Alguém teve que falar a palavra. Alguém teve que falar alguma coisa para você crer. A fé vem pelo ouvir. Então primeiro você ouviu. E aí gerou a fé. Mas para você saber mais sobre Jesus, você precisa ler a nova aliança, ler os evangelhos, ler os escritos apostólicos. Se você quer saber mais sobre Jesus, não vai ser a religião, nem católica, nem evangélica protestante, nem, estou falando de Jesus, nem espírita, nem outras, não vai ser as religiões, aleluia, glória a Deus, que vai te ensinar sobre Jesus da forma correta. Por quê que não são elas? Ah, mas elas não querem Cristo? Crê. Mas elas querem que você creia segundo a interpretação delas. Cada uma vai querer que você creia segundo como ela entendeu, como ela crê. O fundador daquela religião. Tem os fundadores das religiões. Pesquisa. Toda denominação tem um fundador. E as pessoas passam a seguir o fundador. E aí que está o perigo terrível, terrível, gente. Aí que está o perigo. Está um perigo terrível. Porque as pessoas, em vez de seguir Jesus de Nazaré, elas estão seguindo o fundador da denominação ou da religião, seja qual for. Que diz sobre o nome de Jesus, mas as pessoas dão mais valor para o fundador. Eu conheço muito gente, no meio evangélico, protestante, espírita, todo, que eles dão mais valor para católicos, eles dão mais valor para a religião, gente, do que para Jesus. Eu não estou falando que vocês têm que parar de seguir a religião, não estou falando que vocês não vai abandonar a igreja, não é isso, gente. Mas coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida. Não coloque a religião, não coloque o fundador. Coloque Jesus. Jesus, Jesus. E como livro, os evangelhos e os escritos apostólicos, de preferência os escritos do apóstolo Paulo. E eu vou deixar vocês aqui. Até a próxima. Shalom, shalom. Shalom de Cristo Jesus. Amém.